Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. Louvado seja Deus por isso. A nossa leitura de hoje está no livro de 1 Crônicas, capítulos 4, 5 e 6. Vamos iniciar então nossa leitura? 1 Crônicas, capítulo 4, a outra descendência de Judá. Estes também foram herdeiros de Judá: Pérez, Hezron, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Esses formaram as casas tribais dos Zoratitas. Eis, portanto, os filhos de Abi-Etan: Jezreel, Isma e Idbaz, cuja irmã se chamava Azeleupone, e ainda Penuel, pai e mestre de Gedor e Ezer, que foi pai de Uzá. Esses, pois, foram os descendentes de Ur, o filho primogênito de Efrate e pai fundador de Belém. Azur, pai de fundador de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naará. Naará gerou a Uzã, Éfer, Temene e Aastare. Esses foram os filhos de Naara. Eis os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etnã e Cós, de quem nasceu Anube e Zobeba, e as casas tribais de Aareel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando: em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabes rogou a Deus de Israel: que tu me abençoes e aumentes minha prosperidade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Quelube, irmão de Suá, deu origem a Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa e Teína, pai fundador de Ir-Naás. Esses clãs viveram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías, e estes foram os herdeiros de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, pai fundador de Gen-Raish, Vale dos Artesãos, cujos habitantes eram artífices. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel: Zife, Zifa, Tiria e Azareel. E estes foram os filhos de Ezra: Léter, Mered, Éfer e Jalom. Mered tomou por esposa Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isbá, pai fundador de Estemoa. Sua esposa judia deu à luz a Jared, pai fundador de Gedor, a Éder, pai fundador de Socó, e a Jecutiel, pai fundador de Zanoa. Estes, pois, foram os herdeiros da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão: Aminon, Rina, Bene-Anã e Tilom. E estes foram os filhos de Izi: Zoete e Ben-Zoete. Estes, pois, foram os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado das casas tribais, daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Saraf,
que governavam em Moabe e em Lachuvilehem. E estes são os registros da antiguidade. Eles eram olheiros e viviam em Netaim e em Gederá, próximo do rei a quem serviam. Eis, portanto, os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Saul foi pai de Mibzão, que foi pai de Misba. Os filhos de Misba foram Amuel, que foi pai de Zacur, que foi pai de Simei. Simei gerou 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por esse motivo, todos os seus grupos familiares não se igualaram em número à tribo de Judá. Eles habitavam em Berseba, Moladá, Azal, Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormã, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas, pois, foram suas cidades até o governo do rei Davi. Eram proprietários das 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Ezã, com todas as aldeias e povoados que ficavam ao redor delas até Baalate. Habitavam, portanto, nessas cidades e mantinham um registro histórico de suas genealogias. Estes, registrados mediante seus nomes, foram príncipes em seus clãs: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, que foi filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, e ainda Elioenai, Jaacobá, Jecoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, e Ziza, filho de Sifi, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Zinri e tetraneto de Semaías. Assim, todos esses homens citados nesta lista nominal foram príncipes e líderes em seus clãs, e suas casas tribais cresceram grandemente. Percorreram desde o passo de Gedor até o oriente do vale, em busca de pastagens para seus rebanhos. Descobriram muitas e boas pastagens e habitaram numa região vasta, pacífica, generosa e tranquila, onde alguns descendentes de Cão haviam vivido antigamente. Estes, pois, que estão inscritos nominalmente nessa lista, chegaram durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e atacaram os camitas e os meunitas, que moravam na região, e os exterminaram completamente, como se observa até nossos dias. Logo em seguida, ocuparam o lugar onde aqueles povos habitavam, porquanto havia ampla e boa pastagem para seus rebanhos. Assim, 500 desses simeonitas, comandados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi, invadiram as colinas de Seir. Aniquilaram o restante dos amalequitas que havia conseguido fugir e tomaram posse daquelas terras até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. A descendência de Ruben. Quanto à descendência de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primeiro e mais velho dos filhos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filho de Israel, porquanto ele havia desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como primeiro filho. Contudo, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele havia brotado um príncipe e líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José.
Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel foram Semaías, pai e fundador de Gog, que deu origem a Simei, pai de Mica, que foi pai de Reaías, pai de Baal, que gerou Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, conduziu cativo para o exílio. Beera foi um dos príncipes dos Rubenitas. Os seus irmãos, de acordo com seus clãs, quando se registrou a genealogia, foram Jeiel, o chefe, Zacarias, Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles habitaram em toda a região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste, tomaram posse do território que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, porquanto seus rebanhos haviam prosperado e crescido muito em número nas terras de Gileade. No governo do rei Saul, lutaram contra os agarenos, que foram derrotados. Eles habitaram nas suas tendas, em toda a região oriental de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben, estabeleceu-se a tribo de Gade, que ocupou desde a região de Bazã até Salcá. Joel tornou-se o primeiro chefe de clãs em Bazã, e Safã foi o segundo. Os demais foram Janai e Safate. Eis, portanto, os parentes deles, por famílias tribais: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacá, Zia e Eber. Foram 7 ao todo. Eles foram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Buz. Aí, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe da casa de seus pais. Eles se estabeleceram em Gileade, em Bazã e em suas aldeias e povoados, como também em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses foram devidamente registrados, segundo as suas genealogias, durante o governo de Jotão, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, os Rubenitas, assim como as tribos de Gade, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, possuíam juntas 44.760 guerreiros experientes nas batalhas. Eles eram hábeis com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e ainda fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus. Depois disso, ficaram morando naquelas terras até o cativeiro. A meia tribo de Manassés habitou naquele território e se multiplicou, desde Bazã até Baal-Hermon, até Senir, o monte Hermon. Estes foram os chefes das famílias dessa tribo: Efer, Izi, Eliel, Azirreel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram guerreiros corajosos, homens ilustres e chefes das famílias. Contudo, agiram com infidelidade para com o Deus de Israel e dos seus antepassados e se prostituíram, prestando culto
e seguindo os deuses dos povos pagãos, que o próprio Deus havia exterminado de diante deles. Por essa razão, o Deus de Israel moveu o espírito de Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a conduzir as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para o território das cidades de Ala, Abor, Ara e para a beira do rio Gozã, onde vivem até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. A descendência de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e estes foram os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Amrão: Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar deu origem a Finéias. Finéias gerou Abissua. Abissua gerou Buqui. Buqui gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo edificado pelo rei Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando Iavé, o Senhor, por intermédio de Nabucodonosor, aprisionou e exilou os habitantes de Judá e Jerusalém. Portanto, estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes são os grupos familiares dos levitas, de acordo com as casas tribais de seus pais. De Gerson, seu filho Libni foi pai de Jaate, que foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zerá. E Zerá foi pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiaf. E Ebiaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Saul. De Eucana nasceram 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. E Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. E o Jeroão foi pai de Eucana, que gerou Samuel. De Samuel, Joel, o primogênito, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o genitor de Uzá. Uzá gerou Simeia. Simeia foi pai de Agias, e Agias foi pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou de dirigir o canto de adoração a Iavé no templo do Senhor, depois que a Arca da Aliança foi transferida para lá. Os adoradores se revezavam nos seus deveres de ministração do louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. São estes os nomes dos servos que ali ministravam o louvor, junto com seus filhos, do grupo de famílias de Coate, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana,
filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, que fora filho de Jacó e Jael. À direita de Emã posicionava-se seu parente Asaf, regente do segundo coro, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Mical, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Devi. Dentre os membros do grupo da família de Merari, à esquerda de Emã, posicionava-se seu parente Etã, regente do terceiro coro, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, que era filho de Levi. Seus colegas e parentes, outros levitas, tinham a responsabilidade de zelar por todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Contudo, Arão e seus descendentes eram os encarregados oficiais da apresentação das ofertas de incenso e dos holocaustos, os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios de propiciação por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram, portanto, os descendentes de Arão, que foi pai de Eleazar, pai de Finéias, que foi genitor de Abissua, pai de Buqui, pai de Uzi, que gerou Zeraías, pai de Meraiote, genitor de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, que gerou Aimaas. Estas foram as cidades e as regiões outorgadas aos levitas, para que nelas habitassem em paz. Dentre os descendentes de Arão, as famílias tribais dos coatitas foram sorteadas em primeiro lugar. Foram-lhes concedidas as terras de Hebrom, em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Sendo assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Débir, Azã, Jutá e Bet-Senues, com todos os seus campos ao redor. E da tribo de Benjamim receberam Geba e Gibeão, Alemete e Anatote, com todos os campos e pastagens ao redor. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. 10 cidades situadas no território da metade da tribo de Manassés, do oeste, foram dadas mediante sorteio ao restante do grupo de famílias de Coate, clã por clã. Para os descendentes de Gerson, família por família, também foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés do leste, que habitava na região de Bazã. Os filhos de Merari, de acordo com seus clãs, receberam igualmente por sortes tiradas 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Deste modo, os israelitas deram aos levitas essas cidades com todos os seus respectivos campos e pastagens ao redor. Outorgaram-lhes estas cidades que são mencionadas anteriormente, nome por nome, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim.
todas entregues mediante sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território da tribo de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem: Siquém, uma típica cidade para abrigo de fugitivos que ficava na região montanhosa de Efraim, a cidade de Gezer, Joquemeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens, e no território pertencente à metade da tribo de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com todas as terras de pastagens e campos que ficavam ao seu redor. Os filhos de Gerson, os gersonitas, receberam as seguintes cidades do clã da metade da tribo de Manassés do leste: Golã, na região de Bazã, e Astarote, com todas as suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com todos os seus campos ao redor. Da tribo de Azer, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe, com suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Naftali, Quedes, nas terras da Galileia, Amon e Kiriataim, com todos os seus campos adjacentes. Ao restante dos filhos de Merari, os meraritas, entregaram da tribo de Zebulon, Rimono e as respectivas áreas de pastagens, e da tribo de Ruben, do lado oriental do Jordão, a leste de Jericó, deram Bezer no deserto, bem como seus campos, Jaza e também suas respectivas áreas de pastagens. Quedemote e Mefaate, igualmente com seus campos e áreas de pastagens, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar, com todos os seus respectivos campos e pastagens. A nossa leitura de amanhã será no livro de 1 Crônicas, capítulos 7, 8 e 9. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.